Vamos mergulhar hoje no livro de Levítico. A gente sabe, para muita gente, é aquela parte da Bíblia que trava a leitura, né? Um monte de regras que parecem distantes, até meio estranhas. Mas e se a gente olhasse para Levítico de um jeito diferente? E se, em vez de uma lista de proibições, ele fosse, na verdade, um manual divino projetado com um propósito incrível de resolver um problema gigantesco? E o problema é exatamente esse. Essa é a questão que pulsa no coração do livro. Pensa só, a presença de uma santidade pura, intensa, no meio da imperfeição humana. É algo perigoso. Como é que se concilia isso? Pois é, Levítico é a resposta. É o protocolo para essa convivência que, a princípio, parece impossível. Então, para resolver essa tensão toda, o livro funciona como uma espécie de planta baixa, sabe? Um projeto super detalhado para o relacionamento entre esse Deus Santo e a nação de Israel ali no deserto. E olha, esse manual não era opcional, não. Era absolutamente essencial para que a presença de Deus pudesse, de fato, habitar no meio do povo sem destruir todo mundo. É por isso que cada lei, cada ritual tem um peso enorme. Não são regras aleatórias, são, na verdade, as condições para a coexistência. E a base de todo esse sistema, a ideia que sustenta cada página do livro, se resume a uma única palavra: santidade. Essa frase, que se repete de várias formas, é a grande tese de Levítico, é o padrão. A santidade de Deus é o fato central do universo deles, e o povo é chamado a refletir essa mesmíssima característica. A questão não é se Deus é santo, mas como o povo pode se tornar santo também. Certo. Então, se Deus é santo e o povo não é, como é que se cria uma conexão segura entre os dois? Levítico oferece a solução. Uma espécie de ponte, um caminho construído com todo o cuidado para que pessoas imperfeitas pudessem se aproximar de um Deus santo. E essa ponte, ela se apoia em 4 pilares fundamentais. A santidade é o padrão, o objetivo. O sacerdócio é a classe de mediadores, os engenheiros que administram a ponte. O sacrifício é o mecanismo prático para fazer a travessia. E a expiação é o resultado final, o objetivo de tudo isso. O sistema de sacrifícios era de uma complexidade fascinante. Não era só um ritual genérico. Era um sistema com diferentes ferramentas para cada situação. Tinha ofertas para expressar devoção, para agradecer e, o mais importante, para lidar com os erros e as falhas que o tempo todo ameaçavam a relação com Deus. E isso nos leva à palavra-chave de todo o sistema: expiação. Fazer expiação era muito mais do que um simples pedido de desculpas. Era um ato concreto que cobria a ofensa, que purificava a contaminação e, no fim das contas, reparava o relacionamento que tinha sido quebrado, permitindo que a vida continuasse na presença de Deus. Todos esses conceitos, sacrifício, pureza, expiação, eles convergem e atingem o seu ponto máximo num único dia do ano, o evento mais importante de todo o calendário de Israel. Esse era o grande reset espiritual da nação. Uma vez por ano, o problema da contaminação do pecado que ia se acumulando por todo o povo era resolvido de uma vez só, de um jeito dramático e completo. Era o dia em que a sobrevivência da nação na presença de Deus era garantida por mais um ano. Nesse dia, o sumo sacerdote, e somente ele, podia atravessar o véu e entrar no lugar mais sagrado da terra, o Santo dos Santos. A tensão era máxima. Primeiro, ele precisava fazer rituais para se purificar, e só então ele podia fazer a expiação por toda a nação, limpando simbolicamente o acampamento de toda a sua impureza. Mas a santidade não era só para um ritual anual ou algo exclusivo dos sacerdotes. A ideia era que esse princípio se infiltrasse em cada aspecto da vida cotidiana do povo. Para viver essa santidade, era preciso entender os conceitos de limpo e imundo. E aqui tem um detalhe importante: ser imundo não era a mesma coisa que ser pecador. Era um estado temporário de incompatibilidade com o sagrado, sabe? Como, por exemplo, tocar num corpo morto ou ter certas doenças de pele. Era uma condição que colocava a pessoa meio que de quarentena do espaço sagrado, até que os rituais de purificação fossem feitos. E esse princípio se aplicava a tudo: a comida que comiam, o jeito de tratar os pobres e os estrangeiros, a ética nos negócios e na vida sexual. Até o calendário era regido por essa busca por ser um povo santo, um povo distinto, separado para refletir o caráter do seu Deus em todas as coisas. Então, quando a gente junta todas as peças, o que aparece não é um caos de regras,
mas sim um guia incrivelmente lógico e bem estruturado. O livro tem um fluxo narrativo genial, muito claro. Ele começa definindo como uma pessoa pode se aproximar de Deus através das ofertas, depois institui os mediadores, os sacerdotes, em seguida estabelece as regras de pureza para se viver perto do sagrado. Tudo isso nos leva ao clímax no dia da expiação e, finalmente, o livro se expande para mostrar como viver essa santidade no dia a dia. É muito bem amarrado. No fim das contas, o ponto crucial é este. Levítico é a solução, tanto teológica quanto prática, para o maior de todos os problemas. Ele fornece o sistema completo de rituais, ética e mediação para gerenciar a relação perigosa, mas vital, entre um Deus totalmente santo e a humanidade imperfeita. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Se tirarmos a casca dos rituais, o contexto antigo, o que sobra? O que as ideias de Levítico sobre justiça social, sobre a importância da comunidade e sobre levar a sério a presença do sagrado, o que elas podem nos ensinar sobre como viver de uma forma mais consciente e íntegra hoje em dia? Fica aí a reflexão.